Capítulo 27. Cruzar novamente as portas do palácio pareceu, inacreditavelmente, a coisa mais certa a fazer. Uma criada que eu nunca tinha visto apareceu para tirar meu casaco, e Aspen estava com outro soldado, explicando tranquilamente que entregaria um relatório completo de nossa viagem pela manhã. Fui em direção à escada, mas outra criada me deteve. A senhorita não quer participar da recepção? Perdão? Por acaso eu ia receber uma grandiosa festa de boas-vindas ou algo assim? No Salão das Mulheres, senhorita. Certamente estarão à sua espera. Não era bem a explicação que eu esperava. Mesmo assim, desci os degraus e segui pelo corredor até o Salão das Mulheres. Percorrer aqueles corredores familiares era mais reconfortante do que eu tinha imaginado. Claro, ainda sentia a perda do meu pai. Mas era bom não estar em um ambiente que me lembrava dele o tempo todo. A única coisa que teria deixado meu retorno ainda melhor seria a presença de Maxon ao meu lado. Pensava em mandar chamá-lo até ouvir a barulheira que vinha do Salão das Mulheres. Aquele som me deixou confusa. Pelo volume, metade de Ilia estava lá dentro. Hesitante, abri a porta. Assim que Tiny, o que ela fazia ali? Vislumbrou meu cabelo, gritou para todo o salão. Ela chegou! A América voltou! O salão explodiu em aplausos e vivas, aumentando minha confusão. Emika, Ashley, Beryl, todas estavam ali. Procurei, mas era inútil. Marley não teria sido convidada. Celeste quase me derrubou ao vir me dar um abraço. Ah, sua safada! Sabia que você ia conseguir. O quê? Perguntei. Antes que ela pudesse responder, Chris me agarrou e, a julgar por seu hálito, percebi que tinha bebido, e a taça na mão confirmava que não pretendia parar. Então ela anunciou, quase berrando no meu ouvido. Somos nós! Gritou. Maxon vai anunciar o noivado amanhã. Será uma de nós duas. Tem certeza? Elise e eu levamos um pé ontem à noite, mas ele chamou todas as meninas para comemorar, então ainda estamos aqui, Celeste confirmou. Elise não aceitou bem. Você sabe como é a família dela. Ela acha que fracassou. E você? Perguntei, um pouco tensa. Ela deu de ombros e sorriu. Ah, achei graça em sua atitude. Um segundo depois, já havia uma taça em minha mão. A Chris e a América, as últimas garotas na disputa! Alguém gritou. Fiquei atordoada com a notícia. Ele tinha decidido terminar aquilo, mandar todas para casa. E fez isso enquanto eu estava fora. Seria um sinal de que sentia saudades? Ou de que tinha ficado muito bem sem mim? Beba! Celeste insistiu, erguendo sua taça para mim. Tomei o champanhe e acabei tendo um ataque de tosse. Com a diferença de fuso horário, o desgaste emocional dos últimos dias e a repentina ingestão de álcool, fiquei zonza imediatamente. As garotas dançavam sobre os sofás, comemoravam apesar de ter perdido. Celeste estava em um canto com Ana, e aparentemente pedia repetidas desculpas por suas atitudes. Elise entrou escondida no salão e me deu um abraço antes de se retirar novamente. Era uma explosão de entusiasmo por toda a parte. Quando dei por mim, já estava contente, embora não tivesse certeza absoluta do que viria pela frente. Quando virei para o lado, encontrei Chris, que do nada vinha me abraçar. Muito bem, ela disse. Vamos prometer que amanhã, não importa o resultado, ficaremos felizes uma pela outra. Acho um bom plano. Tive que gritar para ser ouvida em meio àquela barulheira. Depois baixei os olhos e comecei a rir. Então, em uma fração de segundo, percebi algo muito grave. Aquele brilho de prata no pescoço de Chris, de repente, adquiriu um significado que não tinha alguns dias antes. Perdi a respiração, e ela me encarou, confusa. Apesar de ser uma atitude grosseira e abrupta, puxei-a para fora do salão e a conduzi pelo corredor. Aonde vamos? Perguntou. América, o que há de errado? Arrastei-a pelo corredor até o banheiro feminino. Assim que entramos, verifiquei se estávamos a sós antes de falar. Você é uma rebelde, acusei. O quê? Ela disse, um pouco ensaiada demais. Você é louca?
No entanto, a rapidez com que levou a mão ao pescoço a entregou. Eu sei o que a estrela significa, Chris, então não minta para mim. Falei com tranquilidade. Após uma pausa calculada, ela deixou escapar um suspiro. Não fiz nada de errado. Não organizo protestos em lugar nenhum. Só apoio a causa. Ótimo, disparei. Mas quanto do seu esforço na seleção é por causa de seu amor por Maxon? E quanto é um plano para ter alguém de vocês no trono? Ela se calou por alguns instantes, como se escolhesse as palavras. Seu rosto ficou tenso. Após trancar a porta, começou a falar. Se quer saber, sim, eu fui apresentada ao rei como uma opção. Tenho certeza de que a esta altura você já sabe que a história de sorteio é piada. Confirmei com a cabeça. O rei não sabia, e ainda não sabe, quantas nortistas foram favorecidas durante a escolha das candidatas. Fui a única entre as cotadas a entrar na seleção e, no começo, me dediquei somente à causa. Não compreendia Maxon e, aparentemente, ele não me queria mesmo. Só que então comecei a conhecê-lo e fiquei muito triste com sua falta de interesse por mim. Quando Marley saiu e você perdeu a força, passei a vê-lo sob uma luz completamente nova. Talvez você ache que meus motivos para vir para cá estivessem errados, e talvez tenha razão. Mas meus motivos para estar aqui agora são completamente diferentes. Amo Maxon e ainda luto por ele. E podemos fazer grandes coisas juntos. Então, se você acha que pode me chantagear ou me entregar, esqueça. Não vou recuar, entendeu? Não sabia se era por causa do champanhe ou da fé absoluta em seus ideais. Mas Chris nunca tinha falado com tamanha firmeza. Ela parecia tão destemida na hora que eu não tinha certeza do que responder. Quis dizer a ela que Maxon e eu também podíamos fazer grandes coisas juntos. E que provavelmente já tínhamos feito mais do que ela podia imaginar. Mas aquele não era o momento para me gabar. Nós duas tínhamos muito em comum. Eu tinha ido parar no palácio por causa da minha família. E ela também, de certa forma. Era isso que tinha nos levado até ali, e por isso tínhamos conquistado o coração de Maxon. De que adiantaria uma tentar prejudicar a outra agora? Ela tomou meu silêncio como um acordo de paz e relaxou um pouco. Ótimo. Agora, se me permite, vou voltar para a festa. Ela me lançou um olhar frio e saiu do banheiro. Fiquei arrasada. Será que devia ficar quieta? Ou contar a alguém? Por acaso era errado o que ela tinha feito? Soltei um suspiro e saí do banheiro. Não estava mais no clima de comemorar, então retomei o caminho para o quarto. Embora quisesse ver Anne e Mary, fiquei feliz por ninguém estar lá. Caí na cama, tentando pensar. Então Chris era uma rebelde. Nada perigoso, segundo ela. Ainda assim, fiquei tentando entender o que ela quis dizer exatamente com aquilo. Era dela que Georgia tinha falado. Como era possível eu ter desconfiado de Elise? Será que Chris tinha ajudado os nortistas a entrar no palácio? Será que os ajudava a procurar as coisas que queriam? Eu tinha meus segredos, mas nunca havia parado para pensar nos segredos das outras. Deveria ter pensado, aparentemente. Afinal, o que eu poderia dizer agora? Se havia algo verdadeiro entre Maxon e Chris, qualquer tentativa de entregá-la pareceria um esforço desesperado pela vitória. E mesmo se funcionasse, não era assim que eu queria conquistar Maxon. Queria que ele soubesse que eu o amava. Alguém bateu na porta e pensei seriamente em não atender. Podia ser Chris com mais explicações ou algumas das meninas querendo me arrastar de volta para o salão. Não queria lidar com isso. Fui ver quem era, por fim. Lá estava Maxon, com um envelope recheado e um pacotinho embrulhado para presente. Um segundo se passou até nos darmos conta de que estávamos perto um do outro novamente. E o ar pareceu se carregar de uma espécie de eletricidade mágica, o que me deu a dimensão exata da saudade que eu sentira dele. Oi, ele disse, um pouco atônito, como se não conseguisse pensar em mais nada para dizer. Oi. Trocamos um olhar. Quer entrar? Convidei. Ah, sim, claro. Algo estava fora do normal. Ele estava diferente, talvez nervoso.
Abri caminho para ele passar. Maxon olhou ao redor como se o quarto tivesse mudado desde a última vez em que o vira. Virando-se para mim, perguntou: Como você está? Provavelmente ele se referia a meu pai. Então me lembrei de que o fim da seleção não era a única mudança em minha vida no momento. Bem, nem parece que ele partiu, principalmente agora que estou de volta. Tenho a sensação de que posso escrever uma carta e ele ainda receberá. Ele abriu um sorriso reconfortante. E sua família? Minha mãe está aguentando firme. E Kenna é uma rocha. Fico mais preocupada com May e Jared. Cora não poderia ter sido mais mesquinho com tudo. É como se não o amasse nem um pouco. Eu não entendo, confessei. Você conheceu meu pai. Ele era tão doce. Era mesmo, concordou Maxon. Fico feliz por tê-lo conhecido. Vejo traços dele em você. Sério? Com certeza. Antes de prosseguir, ele passou o pacote para a outra mão e me abraçou com a que estava livre. Andamos assim até a cama e sentamos lado a lado. Seu senso de humor, para começar. E sua tenacidade. Quando conversamos durante a visita dele, ele não me deu folga. Era de dar nos nervos, mas divertido ao mesmo tempo. E você também nunca me deixa em paz. Além disso, você tem os olhos e o nariz dele. E consigo ver seu otimismo brilhar de vez em quando. Ele também me passou essa impressão. Absorvi cada uma de suas palavras, pensando em cada traço de meu pai em mim. E eu pensando que Maxon não o tinha conhecido bem. Só quero dizer que é normal ficar triste. Mas pode ter certeza de que o melhor dele continua vivo. Maxon concluiu. Joguei os braços em volta dele, que fez o mesmo com sua mão livre. Obrigada. Mas é verdade. Sei que é. Obrigada. Voltei à posição anterior, ao lado dele, e decidi mudar de assunto antes de ficar muito emocionada. O que é tudo isso? Perguntei, olhando para o presente. Ah, Maxon se afundou em pensamentos por um momento. São para você. Um presente de Natal atrasado. Ele me estendeu o envelope cheio de papéis dobrados. Não acredito que estou lhe entregando isso, e você só pode abrir quando eu não estiver mais aqui. Mas é seu. Ok, eu disse, um pouco desconfiada, enquanto ele deixava o envelope na mesa de cabeceira. Este é um pouco menos vergonhoso. Ele acrescentou em tom de brincadeira ao entregar o presente. Perdão pelo embrulho tosco. Tudo bem, menti, tentando não rir das partes amassadas e do rasgo na parte de trás. Dentro do pacote havia um quadro com a foto de uma casa. Não era uma casa qualquer. Era linda, de fachada amarela e gramado fofo, onde me dava vontade de pisar descalça só de ver pela foto. As janelas eram grandes e amplas nos 2 andares, e algumas árvores faziam sombra sobre o quintal. Uma delas tinha até um balanço pendendo de um dos galhos. Tentei não reparar tanto na casa e mais na fotografia em si. Tinha certeza de que o próprio Maxon havia tirado, embora não fizesse ideia de quando ele teria saído do palácio para fotografá-la. É linda, elogiei. Foi você quem tirou? Ah, não. Ele negou, rindo. O presente não é a foto. É a casa. Tentei digerir a informação. O quê? Pensei que você gostaria de ter sua família por perto. É bem perto daqui de carro. Também é espaçosa. Acho que até sua irmã, com o marido e a filha, caberiam confortavelmente. O que... Eu... Encarei-o aguardando mais esclarecimentos. Paciente como sempre, Maxon me explicou, embora pensasse que eu já tivesse entendido. Você pediu para eu mandar todas as garotas para casa. Fiz isso. Tive que manter outra. É a regra. Mas você me disse que se eu provasse meu amor por você... Sou eu? Claro que é você. Fiquei sem palavras. Eu ria, em estado de choque, beijava-o e ria mais um pouco. Maxon, feliz com aquele carinho, aceitou todos os beijos e riu comigo. Nós vamos nos casar? Berrei, para depois beijá-lo de novo. Sim, vamos nos casar. Ele riu mais uma vez e se deixou ser atacado por meu entusiasmo. Logo percebi que estava em seu colo.
Nem percebi como fui parar lá. Continuei a cobri-lo de beijos. As risadas foram diminuindo, até parar. Depois de um tempo, até os sorrisos desapareceram. Os beijos passaram da brincadeira para algo muito mais intenso. Me afastei e olhei fixamente em seus olhos, que estavam muito vivos, concentrados. Maxon me abraçou forte e pude sentir seu coração acelerar contra meu peito. Levada por um desejo profundo, comecei a arrancar seu paletó, e ele me ajudou como pôde sem me soltar. Deixei meus sapatos caírem no chão com um baque seco. Senti que Maxon também se descalçava. Sem interromper o beijo, ele me ergueu e me colocou deitada no meio da cama. Ele beijava delicadamente meu pescoço enquanto eu desfazia sua gravata, que depois joguei em algum lugar próximo de nossos sapatos. Você está quebrando várias regras, senhorita Singer. Você é o príncipe. Pode me perdoar agora mesmo. Ele abriu um sorriso malicioso e beijou de novo meu pescoço, minha orelha, minha bochecha. Arranquei sua camisa de dentro da calça e tentei abrir os botões. Ele me ajudou com os últimos e sentou para jogá-la de lado. Na última vez em que o tinha visto sem camisa, não pude admirar seu corpo por causa das circunstâncias. Mas naquele momento... Corri os dedos por seu abdômen, impressionada com sua força. Quando minha mão chegou ao seu cinto, agarrei forte e o puxei de volta para baixo. Ele se aproximou cheio de vontade e, sob as camadas do vestido, deslizou a mão pela minha perna, parando confortavelmente sobre a minha coxa. Eu estava ficando louca. Queria muito mais e não aguentava de ansiedade para saber se ele deixaria. Sem pensar, passei o braço por trás dele e pressionei os dedos contra suas costas. Maxon parou com os beijos no ato e se afastou, olhando para mim. O que foi? Sussurrei, assustada por ter estragado o momento. Você não sente repulsa? Ele perguntou, hesitante. O que você quer dizer? Minhas costas. Acariciei seu rosto e olhei bem fundo em seus olhos, para não deixar dúvidas sobre meus sentimentos. Maxon, algumas dessas cicatrizes estão nas suas costas para que não estivessem nas minhas, e eu amo você por isso. Ele parou de respirar por um segundo. O que você disse? Que eu amo você. Falei, sorrindo. Mais uma vez, por favor. É que... Segurei sua cabeça com as duas mãos. Maxon Shreve, eu amo você. Eu amo você. E eu amo você, America Singer. Amo você com todo o meu coração. Ele me beijou novamente e desci as mãos por suas costas. Dessa vez, ele não parou. Suas mãos também estavam nas minhas costas, e senti seus dedos brincarem com a parte de trás do meu vestido. Quantos malditos botões essa coisa tem? Reclamou. Eu sei, é. Maxon sentou e agarrou a linha do meu decote. Com um puxão firme, rasgou a parte da frente do vestido, deixando minha camisola à mostra. Houve um silêncio carregado enquanto Maxon contemplava a visão. Devagar, ele cravou novamente os olhos nos meus. Sem desviar o olhar, sentei e deslizei as mangas do vestido pelas costas. Demorou um pouco para me livrar de tudo. Quando terminei, Maxon e eu estávamos ajoelhados na cama, o peito dele pressionado contra o meu, já quase descoberto. Nos beijamos bem devagar. Queria ficar com ele a noite inteira, explorar aquele novo sentimento que descobríramos. Era como se não houvesse mais nada no mundo. Até ouvirmos um barulho forte no corredor. Maxon virou rapidamente para a porta, como se ela pudesse ser escancarada a qualquer momento. Estava tenso. Nunca o tinha visto tão assustado. Não é ele, sussurrei. Provavelmente é uma das garotas cambaleando até o quarto, ou uma criada fazendo limpeza. Está tudo bem. Ele finalmente voltou a respirar. Sequer reparara que ele tinha prendido o ar. E se deixou cair na cama. Levou um braço dobrado à testa e parecia frustrado, cansado. Talvez as duas coisas. Não posso, América. Não assim. Mas está tudo bem, Maxon. Estamos seguros aqui. Deitei ao seu lado e me aconcheguei em seu ombro. Ele negou com a cabeça. Quero ultrapassar todas as barreiras com você. Você merece, mas não posso agora.
Em seguida, virando-se para mim, completou. Sinto muito. Tudo bem, eu disse, mas não conseguia esconder minha decepção. Não fique triste. Quero que a gente tenha uma lua de mel de verdade. Algum lugar aconchegante e recluso. Sem deveres, sem câmeras, sem guardas. Ele me abraçou. É melhor assim. E então poderei mimá-la de verdade. Falando daquele jeito, a ideia de esperar não me soava tão mal. Como sempre, porém, tinha que retrucar. Você não precisa me mimar, Maxon. Não quero nada. Nossos narizes se tocavam. Ah, eu sei. Não pretendo lhe dar coisas. Bem, corrigiu. De fato, pretendo lhe dar coisas. Mas não é disso que falo. Vou amar você mais do que qualquer homem já amou uma mulher. Mais do que você sonhou em ser amada. Prometo. Os beijos que se seguiram foram ternos e esperançosos, como o nosso primeiro. Podia sentir a promessa que ele acabara de fazer, já naquele instante. A possibilidade de tamanho amor me deixava assustada e empolgada. Maxon. Sim? Você passaria a noite comigo? Pedi. Maxon ergueu uma sobrancelha e eu dei uma risadinha. Vou me comportar, prometo. Esclareci. Mas... dorme aqui comigo? Ele olhou para o teto, pensando. Por fim, cedeu. Durmo. Mas precisarei sair cedo. Ok. Maxon tirou a calça e as meias e dobrou as roupas perfeitamente para que não ficassem muito amassadas no dia seguinte. Depois, voltou a se deitar na cama, me abraçando de conchinha. Passou um dos braços por baixo do meu pescoço, enquanto o outro envolvia meu corpo pelo outro lado. Amava a minha cama no palácio. Os travesseiros pareciam nuvens, e o colchão ajustava-se ao meu corpo. Meus cobertores nunca eram quentes ou frios demais. E a camisola que eu usava me dava a sensação de estar vestida de ar. No entanto, nunca me sentira tão bem ali como agora, com os braços de Maxon ao meu redor. Ele me beijou delicadamente atrás do ouvido e sussurrou. Durma bem, América. Amo você, eu disse baixinho. Ele me apertou um pouco mais forte. Amo você. Imóvel, eu procurava absorver toda a felicidade daquele momento. Em poucos segundos, pude sentir a respiração de Maxon ficar mais devagar e espaçada. Ele já tinha dormido. Maxon nunca dormia. Devo ter feito ele se sentir mais seguro do que eu imaginava. E depois de todas as preocupações em relação às atitudes de seu pai comigo, ele também tinha me deixado mais segura. Suspirei. Prometi a mim mesma que falaríamos sobre Aspen no dia seguinte. Precisava ser antes da cerimônia, e estava certa de que encontraria a melhor maneira de explicar tudo. Por ora, tratei de aproveitar aquele raro momento de paz e descansar a salvo nos braços do homem que eu amava. Capítulo 28. Acordei sentindo Maxon me envolver com o braço. Em algum momento da noite, eu reclinara a cabeça em seu peito, e o ritmo pausado das batidas de seu coração ecoavam em meus ouvidos. Sem uma palavra, ele beijou minha cabeça e me abraçou mais forte. Não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo. Maxon e eu estávamos ali, juntos, acordando na minha cama. Naquela mesma manhã, ele me daria um anel. Podíamos acordar assim todos os dias. Ele murmurou. Achei graça. Você lê meus pensamentos. Ele suspirou, satisfeito. Como você está, minha querida? Neste momento, com vontade de dar um soco em você por me chamar de minha querida. Respondi, enquanto cutucava sua barriga. Com um sorriso no rosto, ele sentou ao meu lado. Pois bem, então. Minha linda? Minha amada? Meu amor? Qualquer um serve, desde que seja usado apenas comigo. Eu disse. Minhas mãos passeavam pelo seu peito e seus braços. Como devo chamá-lo? Meu majestoso marido. Receio que seja obrigatório por lei. Ele respondeu. Suas mãos também deslizavam pela minha pele, até encontrar uma parte sensível no meu pescoço. Não, eu disse, fugindo das cócegas. Ele deu um sorriso triunfante.
Você sente cócegas. Apesar dos meus protestos, ele começou a fazer cócegas pelo meu corpo inteiro, me fazendo gritar a cada toque de brincadeira. Mal tinha começado a gritar e tive que parar. Um guarda entrou no quarto com a arma em punho. Naquele momento, dei um grito de verdade e puxei o lençol para cobrir o corpo. Estava tão assustada que demorei um pouco para perceber que os olhos determinados daquele soldado eram de Aspen. Era como se meu rosto estivesse em chamas de tanta vergonha. Aspen pareceu abalado. Não foi capaz de juntar palavras para formar uma frase enquanto seu olhar ia de Maxon, de cueca, para mim, que cobria a camisola com um lençol. Por fim, meu choque foi quebrado por uma gargalhada. Apesar de todo o meu terror, Maxon não podia estar mais relaxado. De fato, ele parecia feliz por ser flagrado, e sua voz soou até um pouco orgulhosa. Garanto, soldado Ledger, que ela está perfeitamente segura. Aspen limpou a garganta, incapaz de olhar diretamente para nós. Claro, Alteza. Ele fez uma reverência, saiu e fechou a porta. Desabei na cama e comecei a gemer no travesseiro. Me arrependeria para sempre. Devia ter falado sobre meus sentimentos para Aspen quando tive a chance no avião. Maxon veio me abraçar. Não fique tão envergonhada. Não estávamos nus, e é provável que volte a acontecer no futuro. É tão humilhante, resmunguei. Ser pega na cama comigo? A dor em sua voz era nítida. Sentei e olhei para ele. Não, não é você. É que, sei lá, isso deveria envolver alguma privacidade. Tentei explicar, para depois enterrar a cabeça nos cobertores. Maxon acariciou minha bochecha carinhosamente. Sinto muito. Levantei os olhos. Sua voz era sincera demais para ser ignorada. Sei que vai ser difícil para você. Ele continuou. Mas as pessoas vão sempre observar nossa vida a partir de agora. Nos primeiros anos, é provável que haja muitas interferências. Todos os reis e rainhas tiveram apenas um filho. Tenho certeza de que alguns o fizeram por opção. Contudo, depois das dificuldades da minha mãe, vão querer ter certeza de que podemos formar uma família. Ele parou de falar. Seus olhos desviaram do meu rosto e se fixaram em um ponto na cama. Bom, eu disse, segurando seu rosto. Eu sou 5, lembra? Tenho bons genes nesse departamento. Vai dar tudo certo. Ele abriu um sorriso desanimado. Espero que sim. Em parte porque, de fato, temos a obrigação legal de produzir herdeiros. Mas também porque quero tudo com você, América. Quero os feriados e os aniversários, as épocas corridas e os finais de semana preguiçosos. Quero manchas feitas por dedos sujos de creme de amendoim na minha mesa de trabalho. Quero piadas internas, brigas e todo o resto. Quero uma vida com você. Imediatamente esqueci o que tinha acontecido poucos minutos antes. A crescente sensação de ternura em meu peito afastava todo o resto. Também quero, assegurei. Ele sorriu. Que tal tornarmos tudo oficial em algumas horas? Dei de ombros. Acho que não temos outros planos para hoje. Maxon me empurrou para a cama e me cobriu de beijos. Eu o deixaria me beijar daquele jeito por horas, mas o flagra de Aspen fora suficiente. Não haveria como evitar a comoção das minhas criadas caso testemunhassem aquilo. Ele se vestiu e eu pus meu roupão. Talvez aquele momento em que nos vestíamos devesse ter sido esquisito. Contudo, ao ver Maxon cobrir as cicatrizes com a camisa, só pude pensar em como a noite tinha sido incrível. Aquilo que eu nunca quis que acontecesse me deixava tão feliz. Maxon me deu um último beijo antes de abrir a porta e seguir seu caminho. Foi mais difícil me separar dele do que eu tinha imaginado. Disse para mim mesma que depois de poucas horas tudo valeria a pena. Antes de fechar a porta, ouvi Maxon falar em voz baixa. A senhorita agradeceria sua discrição, soldado. A resposta não veio, mas pude imaginar Aspen curvando a cabeça solenemente. Permaneci atrás da porta fechada, me perguntando o que diria, ou se deveria dizer algo mesmo. Passaram-se alguns minutos, mas sabia que precisava encarar Aspen. Não podia seguir em frente com aquele dia sem antes conversar com ele.
Respirei fundo e, nervosa, abri a porta. Ele virou a cabeça na direção do corredor para checar se estávamos sós. Por fim, lançou um olhar acusador tão pesado na minha direção que me deixou arrasada. Sinto muito. Falei quase sem voz. Ele balançou a cabeça. Sabia que isso aconteceria. Foi apenas o choque. Eu deveria ter contado, eu disse, saindo no corredor. Não importa. Só não acredito que você tenha dormido com ele. Pus minhas mãos em seu peito. Não, Aspen, eu juro. E então, no último momento possível, tudo desmoronou. Maxon surgiu na esquina do corredor de mãos dadas com Chris. Seus olhos se cravaram em mim, em meu corpo colado em Aspen, na tentativa desesperada de me justificar. Recuei, mas não rápido o bastante. Aspen se virou para encarar Maxon, preparado para dar uma desculpa, mas ainda atônito demais para falar. O queixo de Chris caiu, e ela logo levou a mão à boca. Ao ver os olhos chocados de Maxon, balancei a cabeça, como se quisesse explicar que tudo aquilo era um mal-entendido. Não levou um segundo para Maxon retomar sua postura tranquila. Encontrei Chris no corredor e vim até aqui para explicar minha escolha a vocês duas, antes de as câmeras aparecerem. Mas parece que temos outros assuntos para discutir. Olhei para Chris e consegui pelo menos um consolo. Ela não tinha qualquer ar de triunfo. Pelo contrário, parecia triste por mim. Chris, você poderia, por favor, voltar a seu quarto? Discretamente, ordenou Maxon. Ela fez uma reverência e sumiu pelo corredor, ansiosa para fugir daquela situação. Maxon respirou fundo antes de olhar de novo para nós. Eu sabia. Repetia para mim que estava louco, porque evidentemente você teria me dito se eu estivesse certo. Era para você ser honesta comigo. Ele falou, com uma cara decepcionada. Não acredito que não confiei em mim mesmo. Eu sabia desde aquele primeiro encontro. O modo como você o olhou. Como você se distraiu. A maldita pulseira que usava, o bilhete na parede. Todas aquelas vezes em que pensei que era minha para, então, de repente, perdê-la novamente. Era você. Ele concluiu com os olhos em Aspen. Alteza, a culpa é minha. Aspen mentiu. Eu fui atrás dela. Ela deixou perfeitamente claro que não tinha intenções de se relacionar com mais ninguém além do senhor, mas fui atrás dela mesmo assim. Sem responder às justificativas de Aspen, Maxon caminhou até ficar bem diante dele, encarando-o fixamente. Qual o seu nome? Seu primeiro nome? Aspen, ele respondeu, engolindo em seco. Aspen Ledger. O príncipe repetiu, como se testasse as palavras. Desapareça da minha vista antes que eu mande você para morrer na Nova Ásia. Aspen perdeu o ar. Alteza, eu... Suma! Aspen lançou um último olhar para mim, e então se retirou. Permaneci ali, quieta e paralisada, com medo até de arriscar olhar para Maxon. Quando finalmente criei coragem, ele indicou meu quarto com o queixo. Entrei e ele veio atrás. Observei-o fechar a porta e passar a mão pelo cabelo uma vez. Ao virar o rosto para me encarar, se deparou com a cama desfeita. Ele riu sozinho, de ódio. Por quanto tempo? Perguntou calmamente, ainda sob controle. Lembra daquela briga? Comecei. Maxon explodiu. Nós brigamos desde o dia em que nos conhecemos, América. Seja mais específica. Tremi de nervoso. Depois da festa de Chris. Ele arregalou os olhos. Então, basicamente desde o dia em que ele chegou aqui. Disse, com uma nota de sarcasmo na voz. Maxon, sinto muito. No começo eu queria protegê-lo. Depois proteger a mim mesma. E após o castigo de Marley, fiquei com medo de contar a verdade. Não podia perder você. Supliquei. Me perder? Me perder? Perguntou, espantado. Você voltará para casa com uma pequena fortuna, uma nova casta e um homem que ainda a deseja. Eu sou o perdedor do dia, América. Aquelas palavras me fizeram perder o fôlego. Vou para casa? Maxon me olhou como se eu fosse uma idiota por perguntar. Quantas vezes devo permitir que você parta meu coração desse jeito, América? Você acha sinceramente que posso casar com você, fazer de você minha princesa,
sendo que esteve mentindo para mim ao longo de quase toda a nossa relação. Me recuso a passar por essa tortura pelo resto da vida. Como você talvez tenha notado, já recebi mais do que a minha cota. Desatei a chorar, soluçando. Maxon, por favor, me perdoa. Não era o que parecia. Juro, eu te amo. Ele se aproximou, impassível. De todas as mentiras que você me contou, essa foi a que mais doeu. Não é. Seu olhar me silenciou. Peça para suas criadas capricharem. Você deve partir com estilo. Ele passou por mim e deixou o quarto, e o futuro que eu tinha nas mãos poucos minutos antes. A sensação de dor era imensa. Era como se o cerne do meu corpo fosse rachar. Caí sobre a cama e rolei para um canto. Era incapaz de ficar em pé. Chorava na esperança de livrar meu corpo da dor antes da cerimônia. Como encarar aquilo? Olhei o relógio para ver quanto tempo faltava e dei com o grosso envelope que Maxon tinha me dado na noite anterior. Aquela era a última parte dele que seria minha. Então abri o lacre, desesperada. Capítulo 29. 25 de dezembro, 16h30. Querida América, faz 7 horas que você partiu. Já fui até seu quarto 2 vezes para perguntar se tinha gostado dos presentes, para depois lembrar que você não está aqui. Me acostumei tanto com você que é estranho não vê-la por perto, passeando pelos corredores. Estive algumas vezes a ponto de telefonar, mas não quero parecer possessivo. Não quero ser uma jaula para você. Lembro que você disse sobre o palácio em sua primeira noite aqui. Acho que, com o passar do tempo, você começou a se sentir cada vez mais livre. E eu detestaria arruinar essa liberdade. Vou ter que arrumar uma distração até você voltar. Decidi sentar e escrever, na esperança de que a sensação fosse a mesma de falar com você. Funciona um pouco. Posso imaginá-la sentada aqui, achando graça da minha ideia. Talvez balançando a cabeça diante da minha ingenuidade. Você faz isso às vezes, sabia? Gosto dessa sua expressão. Você é a única que faz isso sem me fazer parecer um caso perdido. Você ri das minhas idiosincrasias, aceita a existência delas e continua a ser minha amiga. E em apenas 7 horas, já comecei a sentir falta disso. Fico imaginando o que você já terá feito nesse curto espaço de tempo. Aposto que a esta altura você já cruzou o país no avião e chegou em casa, a salvo. Espero que você esteja salvo. Não consigo imaginar o conforto que a sua presença significa para sua família. A amada filha finalmente voltou. Fico tentando visualizar a sua casa. Lembro que você me disse que era pequena, que tinha uma casa da árvore e que seu pai e sua irmã trabalhavam na garagem. O resto fica por conta da minha imaginação. Imagino você abraçando sua irmã ou jogando bola com seu irmãozinho. Eu me lembro disso, sabia? Você contou que seu irmão gostava de jogar bola. Tentei imaginar como seria entrar na sua casa ao seu lado. Eu gostaria de ver o lugar onde você cresceu. Adoraria ver seu irmão correr por aí ou ganhar um abraço da sua mãe. Acho que seria reconfortante sentir a presença das pessoas ao redor. Os estalos das tábuas dos pisos, o barulho das portas se fechando. Teria gostado de sentar em alguma parte da sua casa e talvez, ainda assim, sentir os aromas da cozinha. Sempre imaginei que as casas de verdade fossem repletas dos aromas do que se cozinhava. Não faria nada relacionado a trabalho. Nada de exércitos, orçamentos ou negociações. Ficaria sentado ao seu lado ou trataria de aperfeiçoar minhas fotos enquanto você tocava piano. Seríamos 5 juntos, como você disse. Poderia jantar com a sua família e falar com um e outro em uma série de conversas, em vez de cochichar e ter que esperar minha vez. E talvez eu dormisse em uma cama extra ou no sofá. Dormiria no chão aos seus pés, se você deixasse. Penso nisso às vezes. Adormecer com você, como no abrigo. Foi bom ouvir sua respiração, calma e tranquila, afastando minha solidão. Esta carta ficou boba, e acho que você sabe como odeio fazer papel de bobo. Mas ainda assim, faço. Por você. Maxon. 25 de dezembro, 22h35. Querida América, é quase hora de dormir.
Tento relaxar, mas não consigo. Só penso em você. Tenho pavor só de pensar que você pode ser ferida. Sei que alguém me informaria se você não estivesse bem. E isso até virou uma espécie de paranoia. Sempre que alguém vem me entregar uma mensagem, meu coração para por um instante. Com medo do pior. Você se foi. Você não vai voltar mais. Queria que você estivesse aqui. Queria pelo menos vê-la. Você não vai ler estas cartas. Seria muita humilhação. Quero você aqui. Não paro de pensar no seu sorriso e de me preocupar com a ideia de nunca mais vê-lo. Espero que volte para mim, América. Feliz Natal. Maxon. 26 de dezembro. 10 horas. Querida América. Consegui sobreviver à noite, o que é um grande milagre. Quando finalmente acordei, me convenci de que não havia motivo para preocupação. Jurei que hoje me concentraria no trabalho e não me afligiria por sua causa. Passei o café da manhã e quase uma reunião inteira sem pensar em você. Mas não consegui mais do que isso. Falei que estava me sentindo mal e saí. Agora estou escondido em meu quarto, escrevendo, na esperança de que isso me dê a sensação de que você está em casa de novo. Sou tão egoísta. Hoje você vai enterrar seu pai, e tudo o que consigo pensar é em trazê-la de volta para cá. Agora que de fato escrevi isso e posso ver as palavras no papel, me sinto um completo idiota. Você está exatamente onde deveria estar. Acho que já disse isso, mas tenho certeza de que é um conforto para sua família. Sabe, nunca lhe disse isto, e deveria. Mas você ficou muito mais forte desde que a conheci. Não sou arrogante o suficiente para achar que tive alguma influência nisso, mas acredito que essa experiência mudou você. Eu com certeza mudei. Desde o princípio você demonstrou seu próprio tipo de coragem, que foi se transformando em algo mais forte. Eu costumava vê-la como uma menina com um saco cheio de pedras, pronta para atirá-las contra qualquer inimigo que cruzasse seu caminho. Agora é como se você fosse a pedra. É firme e hábil. E aposto que sua família também percebe isso. Eu deveria ter dito isso a você. Espero que volte logo para que eu diga. Maxon. 26 de dezembro. 19 horas e 40. Querida América. Andei pensando em nosso primeiro beijo. Acho que seria melhor dizer primeiros beijos, mas me refiro ao segundo. Aquele que você me pediu. Já lhe contei como me senti naquela noite? A questão não é só que foi o primeiro beijo da minha vida. A questão é que meu primeiro beijo foi com você. Já vi muita coisa, América. Já estive em diversos cantos do planeta. Mas nunca senti nada que fosse tão especial como aquele beijo. Gostaria que fosse algo que eu pudesse pegar com uma rede ou colocar em um livro. Gostaria que fosse algo que eu pudesse guardar e, ao mesmo tempo, contar para todo mundo. É isso. É assim que você fica quando se apaixona. Estas cartas são tão constrangedoras. Vou precisar queimá-las antes da sua volta. Maxon. 27 de dezembro. Meio-dia. América. Acho melhor contar logo eu mesmo, já que sua criada com certeza vai fazer isso. Tenho pensado nas pequenas coisas que você faz. Às vezes você assovia ou cantarola enquanto caminha pelo palácio. Às vezes, quando vou ao seu quarto, ouço as melodias guardadas em seu coração saindo pela porta. O palácio fica vazio sem elas. Também sinto falta do seu cheiro, do perfume que se desprende do seu cabelo quando você vira a cabeça para rir de mim, ou do aroma que sua pele exala quando caminhamos pelo jardim. É inebriante. Então fui até seu quarto para borrifar seu perfume no meu lenço. Outro truque bobo para ter a sensação de que você está aqui. Quando eu estava saindo do quarto, Mary me pegou no flagra. Não sei o que ela queria, já que você não estava. Mas ela me viu e soltou um grito agudo. Um guarda veio correndo para ver o que tinha acontecido. Ele estava pronto para atirar e seus olhos brilhavam, ameaçadores. Quase fui atacada. Tudo porque senti falta do seu cheiro. 27 de dezembro. 23 horas. Minha querida América. Nunca escrevi uma carta de amor, então me perdoe se eu fracassar. O jeito simples seria dizer apenas que amo você. Mas, na verdade, é muito mais que isso. Quero você, América. Preciso de você.
Fui tão contido com você por medo. Tenho medo de mostrar tudo de uma vez e deixá-la perdida ou assustada. Tenho medo de que, no fundo de seu coração, seu amor por outra pessoa nunca vá acabar. Tenho medo de cometer um erro de novo, tão enorme que vai fazer você se recolher nesse seu mundo particular. Nenhuma bronca de um tutor, nenhuma chibatada de meu pai, nenhum isolamento durante minha infância chegou a me doer tanto quanto a possibilidade de perder você. Sempre penso que essa possibilidade está à espreita, pronta para voltar e me atacar. Então me apeguei a todas as opções, temendo que quando as descartasse você apareceria, de braços cruzados, feliz por ser minha amiga, mas incapaz de ser minha parceira, minha rainha, minha esposa. E o que mais quero no mundo é que você seja minha esposa. Amo você. Por muito tempo tive medo de admitir, mas agora sei. Nunca me alegraria com a morte de seu pai, com a tristeza que você está sentindo desde a partida dele, ou com o vazio que me acomete desde que você saiu. Mas agradeço muito que você tenha ido. Não sei ao certo quanto tempo levaria para chegar a essa conclusão se não tivesse que imaginar como seria a minha vida sem você. Agora sei, com toda a certeza, que essa não é a vida que eu quero. Eu queria ser um artista como você, para poder expressar o que você se tornou para mim. América, meu amor, você é a luz do sol filtrada pelas árvores. É o riso num momento de tristeza. É a brisa em um dia de verão. É a clareza quando só há o caos. Você não é o mundo, mas é tudo o que torna o mundo bom. Sem você, minha vida ainda existiria, mas só. Você disse que, para acertar as coisas, um de nós teria que dar um salto de fé. Acho que encontrei o abismo que devo saltar. E espero encontrar você à minha espera do outro lado. Eu te amo, América. Seu para sempre, Maxon. Capítulo 30. O grande salão estava abarrotado. Pela primeira vez, o rei e a rainha não eram o centro das atenções. E sim Maxon. Sobre uma plataforma levemente elevada, Maxon, Chris e eu estávamos sentados a uma mesa decorada. Nossas posições eram enganosas. Eu estava à direita de Maxon. Sempre pensara que estar à direita de alguém era uma coisa boa, uma posição de honra. Mas até então, ele tinha passado o tempo todo conversando com Chris, como se eu já não soubesse o que viria. Tentei parecer feliz enquanto contemplava o salão. Estava lotado. Gabriel, claro, narrava o evento diante de uma câmera. Ashley, sorrindo, acenava para mim. Ao seu lado, Ana deu uma piscadinha. Acenei de volta com a cabeça, ainda nervosa demais para falar. Ao fundo, em roupas limpas para preservar a aparência, August, Georgia e outros rebeldes nortistas ocupavam uma mesa inteira. Claro que Maxon gostaria que eles conhecessem sua futura esposa. Mal sabia ele que Chris era parte do grupo. Os rebeldes inspecionavam o salão, tensos, como se temessem que um soldado os reconhecesse e atacasse. Os guardas não pareciam prestar muita atenção, porém. De fato, aquela foi a primeira vez que os vi tão desconcentrados, com os olhos passeando pelo lugar. Cheguei até a notar que um ou dois não tinham feito a barba e pareciam meio toscos. Mas o evento era grande. Talvez fosse por causa da correria. Então olhei fixamente para a rainha Amberly, que conversava com sua irmã, Adele, e sua penca de filhos. A rainha parecia radiante. Esperava por aquele dia havia muito tempo. Ela amaria Chris como a uma filha. Por um instante, senti inveja. Voltei a procurar pelas selecionadas. Dessa vez, vi Celeste. Dava para perceber a pergunta em seu rosto. Por que a preocupação? Fiz um movimento com a cabeça, quase imperceptível, para que ela soubesse que eu tinha perdido. Ela abriu um sorriso discreto e disse, apenas mexendo os lábios, que tudo ficaria bem. Fiz que sim com a cabeça, tentando acreditar nela. Ela se virou para rir de algo que alguém dissera. Finalmente, olhei para a minha direita, prestando atenção no rosto do soldado mais próximo de nossa mesa. Era Aspen,
Porém, estava distraído. Ele olhava ao redor como os outros tantos homens de uniforme ali presentes, mas parecia pensar em alguma coisa. Era como se tentasse resolver um quebra-cabeça. Desejei que olhasse para mim, que talvez tentasse explicar sem palavras o que o afligia, mas não olhou. Tentando marcar um encontro para mais tarde? Maxon perguntou, me fazendo olhar imediatamente em sua direção. Não, claro que não. Não importa. A família de Chris virá aqui esta tarde para uma pequena comemoração, e a sua virá buscá-la. Não é bom que a última perdedora fique sozinha. Pode fazer algum drama. Ele estava sendo tão frio, tão distante. Nem parecia Maxon. Você pode ficar com aquela casa se quiser. Está paga. Mas quero minhas cartas de volta. Eu li todas elas. Sussurrei. Adorei. Ele bufou, como se fosse uma piada. Não sei onde estava com a cabeça. Por favor, não faça isso. Por favor. Eu amo você. Comecei a fazer cara de choro. Não ouse. Maxon ordenou, com os dentes cerrados. Sorria sem parar até o último segundo. Pisquei para segurar as lágrimas e abri um sorriso frágil. Serve. Fique assim até vocês duas saírem do salão, entendido? Fiz que sim com a cabeça. Ele me olhou nos olhos e disse, ficarei feliz com a sua partida. Depois de praticamente cuspir essas palavras, ele voltou a sorrir e retomou a conversa com Chris. Fiquei olhando para baixo por um tempo enquanto desacelerava a respiração e tentava melhorar minha cara. Quando ergui a cabeça novamente, não ousei olhar diretamente para ninguém. Achei que não conseguiria honrar o último desejo de Maxon se o fizesse. Então me concentrei nas paredes do salão. Foi por isso que notei quando a maioria dos guardas se afastou seguindo algum sinal que não vi. Em seguida, eles tiraram lenços vermelhos do bolso e os amarraram na testa. Observei confusa quando um desses guardas de lenço vermelho chegou por trás de Celeste e lhe deu um tiro bem atrás da cabeça. A gritaria e o barulho dos tiros explodiram ao mesmo tempo. Gritos excruciantes de dor e desespero tomaram conta do salão, somados ao alarido das cadeiras sendo empurradas com violência, dos corpos batendo contra as paredes e da multidão de homens de terno e mulheres de salto em fuga, tentando sair dali o mais rápido possível. Os falsos guardas berravam a cada tiro que disparavam, o que só deixava tudo ainda mais aterrador. Paralisada, presenciei mais mortes naqueles segundos do que em minha vida inteira. Procurei pelo rei e pela rainha, mas eles já tinham saído. Então fui tomada pelo medo. Não sabia se tinham conseguido escapar ou se haviam sido capturados. Procurei por Adele, por seus filhos. Não conseguia vê-los em lugar nenhum. E isso foi ainda pior do que perder o rei e a rainha de vista. Ao meu lado, Maxon tentava acalmar Chris. Abaixe, ele disse. Ficaremos bem. Olhei para a direita em busca de Aspen e fiquei atônita. Ele estava agachado, mirando e atirando conscientemente na direção daquela multidão empolvorosa. Devia estar muito seguro de seus alvos para agir assim. Pelo canto do olho, vi um lampejo vermelho. De repente, um guarda rebelde surgiu diante de nós. Ao pensar, guarda rebelde, tudo fez sentido. Anne havia contado o que já acontecera antes de os rebeldes roubarem uniformes dos guardas e se infiltrarem no palácio. Mas como? Quando ouvi outro grito agudo de Chris, tomei consciência de que os soldados enviados para nossas casas não tinham abandonado seus postos de forma alguma. Estavam mortos e enterrados, enquanto seus uniformes roubados estavam bem diante de nossos olhos. Não que a informação tivesse me ajudado, de alguma forma, na hora. Sabia que precisava correr, que Maxon e Chris também precisavam correr se quisessem sobreviver, mas congelei quando aquela figura sinistra apontou seu revólver diretamente para o príncipe. Maxon e eu trocamos um olhar. Desejei tempo para dizer alguma coisa, mas resolvi desviar o olhar e encarar o homem. Uma expressão de encantamento se formou no rosto dele. Era como se tivesse percebido que me matar seria muito mais prazeroso para ele e doloroso para Maxon. Então deslocou a arma um pouco para a esquerda e mirou em mim. Não consegui nem pensar em gritar. Era incapaz de me mover,
mas vi o vulto de Maxon quando ele se jogou na minha direção. Caí no chão, mas não na direção que esperava. Maxon não tinha me acertado. Passara diante de mim. Quando bati no chão, levantei os olhos e vi Aspen. Ele tinha corrido até a mesa e se lançado contra minha cadeira pelo outro lado, caindo sobre mim. Eu o peguei! Alguém gritou. Encontrem o rei! Escutei vários urros de comemoração depois daquele anúncio. E também gritos. Tantos. Quando saí do meu estupor, ouvi o estardalhaço novamente. Outras cadeiras e corpos iam ao chão. Os soldados berravam ordens. Tiros eram disparados. Estalos doentios que pareciam romper meus tímpanos. Um verdadeiro caos. Você se machucou? Aspen perguntou. Acho que neguei com a cabeça. Não se mexa. Observei quando ele tomou posição e mirou. Disparou diversas vezes, com os olhos focados e o corpo relaxado. Pelo ângulo dos tiros, aparentemente mais rebeldes tentavam se aproximar de nós. Graças a Aspen, falharam. Após uma rápida inspeção, ele se abaixou novamente. Vou tirá-la daqui antes que ela surte de vez. Ele se arrastou sobre mim e agarrou Chris, que cobria os ouvidos e chorava desesperadamente. Aspen ergueu seu rosto e bateu de leve, para fazê-la voltar a si. Chocada, ela fez o silêncio necessário para escutar suas ordens e segui-lo para fora do salão, protegendo a cabeça. O barulho diminuía. As pessoas deviam estar saindo. Ou morrendo. Então notei uma perna imóvel que despontava por debaixo da toalha de mesa. Não acreditei quando vi. Era Maxon. Me esgueirei sob a mesa para encontrá-lo respirando com dificuldade. Uma grande mancha vermelha se espalhava por sua camisa. A ferida de bala embaixo de seu ombro esquerdo parecia muito grave. Ah, Maxon, lamentei. Sem saber ao certo o que fazer, arranquei um pedaço da saia do meu vestido e fiz pressão no ferimento. Ele se contraiu um pouco com a dor. Perdão, eu disse. Ele colocou a mão sobre a minha. Não, eu que peço perdão, falou. Estava prestes a arruinar a vida de nós dois. Agora não é hora de falar. Concentre-se, ok? Olhe para mim, América. Pisquei algumas vezes e olhei para ele. Mesmo com a dor, ele abriu um sorriso. Pode partir meu coração. 1000 vezes, se desejar. Sempre foi seu para machucar como quiser. Shh, implorei. Amarei você até meu último suspiro. Cada batida do meu coração é sua. Não quero morrer sem que você saiba disso. Não, por favor, eu disse, com o choro entalado na garganta. Ele soltou a mão da minha e tocou meu cabelo. A pressão que ele fazia era pequena, mas suficiente para que eu soubesse o que queria. Me inclinei para beijá-lo. Como todos os nossos beijos, foi repleto de incerteza, repleto de esperança. Não desista, Maxon. Eu amo você. Por favor, não desista. Ele resfolegava. Nesse momento, Aspen se arrastou para debaixo da mesa. Gritei de medo antes de perceber quem era. Chris está em um abrigo, Alteza. Aspen disse, em tom puramente formal. Sua vez. Pode se levantar? O príncipe balançou a cabeça. Perda de tempo. Leve-a. Mas, Alteza, é uma ordem, ele disse, com toda a força que pôde juntar. Maxon e Aspen se encararam por um longo instante. Sim, senhor. Não, eu não vou! Gritei. Você vai, Maxon disse, cansado. Vamos, Mary. Precisamos correr. Eu não saio daqui! Foi então que Maxon, como se subitamente recuperado, agarrou o casaco do uniforme de Aspen com força. Ela tem que sobreviver. Você entendeu? Não importa o que aconteça. Ela tem que sobreviver. Aspen assentiu e me segurou pelo braço com mais força do que eu podia imaginar. Não! Gritei. Maxon, por favor! Seja feliz. Ele sussurrou, ao mesmo tempo em que apertava minha mão uma última vez. Aspen me arrastou dali. Eu continuava gritando. Ao chegarmos à porta, Aspen me colocou contra a parede. Fique quieta! Eles vão ouvir.
Quanto mais rápido eu puser você em um abrigo, mais rápido posso voltar para salvá-lo. Você precisa fazer tudo o que eu disser, tudo bem? Fiz que sim com a cabeça. Ótimo. Mantenha-se abaixada e quieta. Ele disse. Com uma mão, sacou a arma. Com a outra, me arrastou para fora. Olhamos para os lados e vimos alguém fugir de nós na outra ponta do corredor. Assim que a pessoa sumiu, continuamos. Ao dobrarmos o corredor, tropeçamos em um soldado caído. Aspen checou seu pulso e balançou a cabeça. Depois, levou a mão ao coldre do soldado e me entregou sua arma. O que eu faço com isso? Sussurrei, aterrorizada. Atira. Mas antes verifique se é amigo ou inimigo. Está tudo um caos. Seguiram-se alguns minutos tensos em que nos escondemos pelos cantos e procuramos por abrigos desocupados e destancados. Aparentemente, a maior parte do quebra-quebra estava agora nos andares de cima ou do lado de fora, pois os tiros e os gritos eram abafados pelas paredes. Ainda assim, ao menor ruído, fazíamos uma pausa antes de prosseguir. Aspen espiou o corredor seguinte. Não tem saída, então fique atenta. Concordei com a cabeça. Caminhamos rapidamente até o fim do curto corredor e a primeira coisa que notei foi a luz forte do sol entrando pela janela. Por acaso o céu não sabia que o mundo estava desabando? Como o sol podia brilhar? Por favor, por favor, por favor. Aspen murmurava, à procura da trava. Felizmente, a porta se abriu. Isso! Ele suspirou aliviado ao puxar a porta, que bloqueava a visão de metade do corredor. Aspen, não quero fazer isso. Você precisa. Precisa ficar a salvo, por tanta gente. E preciso que faça uma coisa por mim. O quê? Ele hesitou. Se algo me acontecer, preciso que diga a... Por cima de seu ombro, avistei um ponto vermelho na outra ponta do corredor se aproximando. Levantei a arma, mirei atrás de Aspen e disparei contra ele. Menos de um segundo depois, Aspen me empurrou para dentro do abrigo e bateu a porta, me deixando sozinha na escuridão. Capítulo 30. O grande salão estava abarrotado. Pela primeira vez, o rei e a rainha não eram o centro das atenções, e sim Maxon. Sobre uma plataforma levemente elevada, Maxon, Chris e eu estávamos sentados a uma mesa decorada. Nossas posições eram enganosas. Eu estava à direita de Maxon. Sempre pensara que estar à direita de alguém era uma coisa boa, uma posição de honra. Mas até então, ele tinha passado o tempo todo conversando com Chris, como se eu já não soubesse o que viria. Tentei parecer feliz enquanto contemplava o salão. Estava lotado. Gavril, claro, narrava o evento diante de uma câmera. Ashley, sorrindo, acenava para mim. Ao seu lado, Anna deu uma piscadinha. Acenei de volta com a cabeça, ainda nervosa demais para falar. Ao fundo, em roupas limpas para preservar a aparência, August, Georgia e outros rebeldes nortistas ocupavam uma mesa inteira. Claro que Maxon gostaria que eles conhecessem sua futura esposa. Mal sabia ele que Chris era parte do grupo. Os rebeldes inspecionavam o salão, tensos, como se temessem que um soldado os reconhecesse e atacasse. Os guardas não pareciam prestar muita atenção, porém. De fato, aquela foi a primeira vez que os vi tão desconcentrados, com os olhos passeando pelo lugar. Cheguei até a notar que um ou dois não tinham feito a barba e pareciam meio toscos. Mas o evento era grande. Talvez fosse por causa da correria. Então olhei fixamente para a rainha Amberly, que conversava com sua irmã, Adele, e sua penca de filhos. A rainha parecia radiante. Esperava por aquele dia havia muito tempo. Ela amaria Chris como a uma filha. Por um instante, senti inveja. Voltei a procurar pelas selecionadas. Dessa vez, vi Celeste. Dava para perceber a pergunta em seu rosto. Por que a preocupação? Fiz um movimento com a cabeça, quase imperceptível, para que ela soubesse que eu tinha perdido. Ela abriu um sorriso discreto e disse, apenas mexendo os lábios, que tudo ficaria bem. Fiz que sim com a cabeça, tentando acreditar nela.
Ela se virou para rir de algo que alguém dissera. Finalmente, olhei para a minha direita, prestando atenção no rosto do soldado mais próximo de nossa mesa. Era Aspen, porém estava distraído. Ele olhava ao redor como os outros tantos homens de uniforme ali presentes, mas parecia pensar em alguma coisa. Era como se tentasse resolver um quebra-cabeça. Desejei que olhasse para mim, que talvez tentasse explicar sem palavras o que o afligia, mas não olhou. Tentando marcar um encontro para mais tarde? Maxon perguntou, me fazendo olhar imediatamente em sua direção. Não, claro que não. Não importa. A família de Chris virá aqui esta tarde para uma pequena comemoração, e a sua virá buscá-la. Não é bom que a última perdedora fique sozinha. Pode fazer algum drama. Ele estava sendo tão frio, tão distante. Nem parecia Maxon. Você pode ficar com aquela casa se quiser. Está paga. Mas quero minhas cartas de volta. Eu li todas elas. Sussurrei. Adorei. Ele bufou, como se fosse uma piada. Não sei onde estava com a cabeça. Por favor, não faça isso. Por favor. Eu amo você. Comecei a fazer cara de choro. Não ouse. Maxon ordenou, com os dentes cerrados. Sorria sem parar até o último segundo. Pisquei para segurar as lágrimas e abri um sorriso frágil. Serve. Fique assim até vocês duas saírem do salão, entendido? Fiz que sim com a cabeça. Ele me olhou nos olhos e disse, ficarei feliz com a sua partida. Depois de praticamente cuspir essas palavras, ele voltou a sorrir e retomou a conversa com Chris. Fiquei olhando para baixo por um tempo enquanto desacelerava a respiração e tentava melhorar minha cara. Quando ergui a cabeça novamente, não ousei olhar diretamente para ninguém. Achei que não conseguiria honrar o último desejo de Maxon se o fizesse. Então me concentrei nas paredes do salão. Foi por isso que notei quando a maioria dos guardas se afastou seguindo algum sinal que não vi. Em seguida, eles tiraram lenços vermelhos do bolso e os amarraram na testa. Observei confusa quando um desses guardas de lenço vermelho chegou por trás de Celeste e lhe deu um tiro bem atrás da cabeça. A gritaria e o barulho dos tiros explodiram ao mesmo tempo. Gritos excruciantes de dor e desespero tomaram conta do salão, somados ao alarido das cadeiras sendo empurradas com violência, dos corpos batendo contra as paredes e da multidão de homens de terno e mulheres de salto em fuga, tentando sair dali o mais rápido possível. Os falsos guardas berravam a cada tiro que disparavam, o que só deixava tudo ainda mais aterrador. Paralisada, presenciei mais mortes naqueles segundos do que em minha vida inteira. Procurei pelo rei e pela rainha, mas eles já tinham saído. Então fui tomada pelo medo. Não sabia se tinham conseguido escapar ou se haviam sido capturados. Procurei por Adele, por seus filhos. Não conseguia vê-los em lugar nenhum. E isso foi ainda pior do que perder o rei e a rainha de vista. Ao meu lado, Maxon tentava acalmar Chris. Abaixe, ele disse. Ficaremos bem. Olhei para a direita em busca de Aspen e fiquei atônita. Ele estava agachado, mirando e atirando conscientemente na direção daquela multidão em polvorosa. Devia estar muito seguro de seus alvos para agir assim. Pelo canto do olho, vi um lampejo vermelho. De repente, um guarda rebelde surgiu diante de nós. Ao pensar, guarda rebelde, tudo fez sentido. Anne havia contado o que já acontecera antes de os rebeldes roubarem uniformes dos guardas e se infiltrarem no palácio. Mas como? Quando ouvi outro grito agudo de Chris, tomei consciência de que os soldados enviados para nossas casas não tinham abandonado seus postos de forma alguma. Estavam mortos e enterrados, enquanto seus uniformes roubados estavam bem diante de nossos olhos. Não que a informação tivesse me ajudado, de alguma forma, na hora. Sabia que precisava correr, que Maxon e Chris também precisavam correr se quisessem sobreviver, mas congelei quando aquela figura sinistra apontou seu revólver diretamente para o príncipe. Maxon e eu trocamos um olhar. Desejei tempo para dizer alguma coisa, mas resolvi desviar o olhar e encarar o homem. Uma expressão de encantamento se formou no rosto dele. Era como se tivesse percebido que me matar
seria muito mais prazeroso para ele e doloroso para Maxon. Então deslocou a arma um pouco para a esquerda e mirou em mim. Não consegui nem pensar em gritar. Era incapaz de me mover, mas vi o vulto de Maxon quando ele se jogou na minha direção. Caí no chão, mas não na direção que esperava. Maxon não tinha me acertado. Passara diante de mim. Quando bati no chão, levantei os olhos e vi Aspen. Ele tinha corrido até a mesa e se lançado contra minha cadeira pelo outro lado, caindo sobre mim. "Eu o peguei!" Alguém gritou. "Encontrem o rei!" Escutei vários urros de comemoração depois daquele anúncio. E também gritos. Tantos. Quando saí do meu estupor, ouvi o estardalhaço novamente. Outras cadeiras e corpos iam ao chão. Os soldados berravam ordens. Tiros eram disparados. Estalos doentios que pareciam romper meus tímpanos. Um verdadeiro caos. "Você se machucou?" Aspen perguntou. Acho que neguei com a cabeça. "Não se mexa." Observei quando ele tomou posição e mirou. Disparou diversas vezes, com os olhos focados e o corpo relaxado. Pelo ângulo dos tiros, aparentemente mais rebeldes tentavam se aproximar de nós. Graças a Aspen, falharam. Após uma rápida inspeção, ele se abaixou novamente. "Vou tirá-la daqui antes que ela surte de vez." Ele se arrastou sobre mim e agarrou Chris, que cobria os ouvidos e chorava desesperadamente. Aspen ergueu seu rosto e bateu de leve, para fazê-la voltar a si. Chocada, ela fez o silêncio necessário para escutar suas ordens e segui-lo para fora do salão, protegendo a cabeça. O barulho diminuía. As pessoas deviam estar saindo. Ou morrendo. Então notei uma perna imóvel que despontava por debaixo da toalha de mesa. Não acreditei quando vi. Era Maxon. Me esgueirei sob a mesa para encontrá-lo respirando com dificuldade. Uma grande mancha vermelha se espalhava por sua camisa. A ferida de bala embaixo de seu ombro esquerdo parecia muito grave. "Ah, Maxon!" lamentei. Sem saber ao certo o que fazer, arranquei um pedaço da saia do meu vestido e fiz pressão no ferimento. Ele se contraiu um pouco com a dor. "Perdão!" eu disse. Ele colocou a mão sobre a minha. "Não, eu que peço perdão", falou. "Estava prestes a arruinar a vida de nós dois. Agora não é hora de falar. Concentre-se, ok? Olhe para mim, América." Pisquei algumas vezes e olhei para ele. Mesmo com a dor, ele abriu um sorriso. "Pode partir meu coração. 1000 vezes, se desejar. Sempre foi seu para machucar como quiser." "Shh", implorei. "Amarei você até meu último suspiro. Cada batida do meu coração é sua. Não quero morrer sem que você saiba disso." "Não, por favor", eu disse, com o choro entalado na garganta. Ele soltou a mão da minha e tocou meu cabelo. A pressão que ele fazia era pequena, mas suficiente para que eu soubesse o que queria. Me inclinei para beijá-lo. Como todos os nossos beijos, foi repleto de incerteza, repleto de esperança. "Não desista, Maxon. Eu amo você. Por favor, não desista." Ele resfolegava. Nesse momento, Aspen se arrastou para debaixo da mesa. Gritei de medo antes de perceber quem era. "Chris está em um abrigo, Alteza." Aspen disse, em tom puramente formal. "Sua vez. Pode se levantar?" O príncipe balançou a cabeça. "Perda de tempo. Leve-a." "Mas, Alteza, é uma ordem", ele disse, com toda a força que pôde juntar. Maxon e Aspen se encararam por um longo instante. "Sim, senhor." "Não, eu não vou!" gritei. "Você vai", Maxon disse, cansado. "Vamos, Mary. Precisamos correr." "Eu não saio daqui!" Foi então que Maxon, como se subitamente recuperado, agarrou o casaco do uniforme de Aspen com força. "Ela tem que sobreviver. Você entendeu? Não importa o que aconteça. Ela tem que sobreviver." Aspen assentiu e me segurou pelo braço com mais força do que eu podia imaginar. "Não!" gritei. "Maxon, por favor!" "Seja feliz", ele sussurrou, ao mesmo tempo em que apertava minha mão uma última vez.
Aspen me arrastou dali. Eu continuava gritando. Ao chegarmos à porta, Aspen me colocou contra a parede. Fique quieta! Eles vão ouvir. Quanto mais rápido eu puser você em um abrigo, mais rápido posso voltar para salvá-lo. Você precisa fazer tudo o que eu disser, tudo bem? Fiz que sim com a cabeça. Ótimo. Mantenha-se abaixada e quieta. Ele disse. Com uma mão, sacou a arma. Com a outra, me arrastou para fora. Olhamos para os lados e vimos alguém fugir de nós na outra ponta do corredor. Assim que a pessoa sumiu, continuamos. Ao dobrarmos o corredor, tropeçamos em um soldado caído. Aspen checou seu pulso e balançou a cabeça. Depois, levou a mão ao coldre do soldado e me entregou sua arma. O que eu faço com isso? Sussurrei, aterrorizada. Atira. Mas antes verifique se é amigo ou inimigo. Está tudo um caos. Seguiram-se alguns minutos tensos em que nos escondemos pelos cantos e procuramos por abrigos desocupados e destancados. Aparentemente, a maior parte do quebra-quebra estava agora nos andares de cima ou do lado de fora, pois os tiros e os gritos eram abafados pelas paredes. Ainda assim, ao menor ruído, fazíamos uma pausa antes de prosseguir. Aspen espiou o corredor seguinte. Não tem saída, então fique atenta. Concordei com a cabeça. Caminhamos rapidamente até o fim do curto corredor e a primeira coisa que notei foi a luz forte do sol entrando pela janela. Por acaso o céu não sabia que o mundo estava desabando? Como o sol podia brilhar? Por favor, por favor, por favor. Aspen murmurava, à procura da trava. Felizmente, a porta se abriu. Isso! Ele suspirou aliviado ao puxar a porta, que bloqueava a visão de metade do corredor. Aspen, não quero fazer isso. Você precisa. Precisa ficar a salvo, por tanta gente. E preciso que faça uma coisa por mim. O quê? Ele hesitou. Se algo me acontecer, preciso que diga a... Por cima de seu ombro, avistei um ponto vermelho na outra ponta do corredor se aproximando. Levantei a arma, mirei atrás de Aspen e disparei contra ele. Menos de um segundo depois, Aspen me empurrou para dentro do abrigo e bateu a porta, me deixando sozinha na escuridão. Capítulo 31. Não sei quanto tempo passei ali. O tempo todo tentava escutar através da porta o que acontecia do lado de fora, mas sabia que era em vão. Quando Maxon e eu estivemos trancados em um abrigo algumas semanas antes, não escutamos nenhum som do exterior. E muita destruição tinha ocorrido naquele dia. Ainda assim, eu tinha esperança. Talvez Aspen estivesse bem e abriria a porta a qualquer segundo. Ele não podia estar morto. Não. Aspen era guerreiro, desde sempre. Quando a fome e a pobreza o ameaçaram, ele reagiu. Quando perdeu o pai, garantiu a sobrevivência da família. Quando a seleção me levou, quando o recrutamento o levou, ele não perdeu a esperança. Comparada a tudo isso, uma bala era minúscula, insignificante. Nenhuma bala derrubaria Aspen Ledger. Grudei a orelha na porta, rezando para ouvir uma palavra, um suspiro, qualquer coisa. Aumentei a concentração, à espera de algo que soasse como a respiração difícil de Maxon embaixo daquela mesa. Apertei os olhos, implorei a Deus para mantê-lo vivo. Com certeza, todos no palácio estavam à procura de Maxon e seus pais. Eles seriam os primeiros socorridos. Não o deixariam morrer. Não podiam. Mas será que ainda havia esperança? Ele estava tão pálido. Mesmo o último aperto que dera em minha mão tinha sido fraco. Seja feliz. Ele me amava. Ele me amava de verdade. E eu o amava. Apesar de tudo que poderia ter nos afastado, nossas castas, nossos erros, o mundo à nossa volta, éramos feitos um para o outro. Eu devia estar com Maxon, especialmente naquela hora em que ele podia estar morrendo. Não deveria estar escondida. Levantei e comecei a tatear as paredes em busca do interruptor. Bati no metal até encontrar. Dei uma olhada no lugar. Era menor do que o outro abrigo onde estivera. Tinha pia, mas não privada. Apenas um balde no canto.
Um banquinho ficava encostado à parede da porta. Na parede oposta, havia uma estante com mantimentos e cobertores. Por fim, no chão, estava o revólver, frio. Nem sabia se aquilo funcionaria, mas tinha que tentar. Empurrei o banco até o meio do abrigo e o deitei de modo que o assento ficasse na direção da porta. Me abaixei atrás dele e verifiquei a altura. Aparentemente, não seria um bom escudo, mas teria que servir. Quando fui levantar, tropecei no maldito vestido. Bufando, vasculhei a estante. Provavelmente, aquela faquinha era para abrir e cortar a comida, mas funcionou bem no tecido. Depois de cortar a saia do vestido na altura dos joelhos, usei o tecido para fazer um cinto improvisado e guardar a faca, por precaução. Joguei os cobertores no chão na expectativa de encontrar mais alguma coisa útil. Olhei em volta uma última vez para ver se havia algo mais que pudesse levar. Algo que pudesse ser adaptado. Não. Isso era tudo. Agachada atrás do banco, mirei na trava da porta. Prendi a respiração e disparei. O som reverberou dentro daquele espaço diminuto. Mesmo que já estivesse esperando o barulho, me assustei mesmo assim. Quando tive certeza de que a bala não estava ricocheteando pelo abrigo, fui verificar a porta. Acima da trava, havia uma pequena cratera que deixava expostas as espessas camadas de metal. Fiquei zangada por ter errado, mas pelo menos soube que daria certo. Se eu acertasse a trava algumas vezes, talvez pudesse sair. Voltei para trás do banco e tentei novamente. Todos os tiros acertaram a porta, mas nunca no mesmo lugar. Depois de um tempo, frustrada, resolvi levantar para ver se assim teria um resultado melhor. Porém, só o que consegui foi cortar meu braço com os estilhaços de metal que voaram sobre mim. Só quando ouvi o clique surdo do revólver, percebi que as balas tinham acabado. Eu estava presa. Joguei a arma no chão e avancei contra a porta com toda a força. Abre! Tentei de novo. Abre! Passei a desferir socos na porta, em vão. Não! Não, não, não! Eu tenho que sair! A porta não se moveu. Permaneceu calada e severa, ridicularizando minha dor com sua imobilidade. Escorreguei até o chão encostada à porta, agora chorando porque não havia nada que pudesse fazer. Naquele momento, Aspen podia ser um corpo sem vida a apenas alguns metros de mim, e Maxon, com certeza já estaria morto àquela altura. Apoiei a cabeça na porta e abracei as pernas. Se estiver vivo, murmurei. Deixe você me chamar de querida. Não vou reclamar, prometo. Só me restava esperar. De vez em quando, tentava imaginar que horas seriam, embora não tivesse como saber se estava certa. Cada minuto arrastado me enlouquecia. Nunca me sentira tão impotente, e a preocupação me corroía. Após uma eternidade, ouvi a trava se mover. Alguém viera à minha procura. Não sabia se era amigo ou inimigo, então apontei o revólver vazio para a porta. Queria ao menos intimidar, caso fosse um rebelde. A porta se abriu devagar, e a luz da janela entrou pela fresta. Isso significava que ainda estávamos no mesmo dia? Ou já era o dia seguinte? Permaneci firme na mira, ainda que tivesse de cobrir um pouco os olhos. Não atire, senhorita América, suplicou um guarda. A senhorita está salva. Como posso ter certeza? Como vou saber que você não é um deles? O soldado olhou para o corredor, onde alguém se aproximava. August passou sob a luz, seguido de perto por Gabriel. Embora seu terno estivesse praticamente destruído, seu broche, só então percebi que lembrava muito uma estrela do norte, ainda pendia glorioso de sua lapela ensanguentada. Não era à toa que os nortistas tinham tantas informações. Acabou, América. Acabamos com eles. August confirmou. Respirei fundo, tomada por um alívio gigantesco, e soltei a arma. Onde está Maxon? Está vivo? Chris sobreviveu? Perguntei a Gabriel, antes de virar novamente para August. Um soldado me trouxe até aqui. Seu nome é Ledger, você ouviu? Eu perguntava quase rápido demais para ser compreendida. Comecei a me sentir estranha,
com a cabeça leve. Acho que ela está em choque. Leve-a para a ala hospitalar. Gavil ordenou ao guarda, que facilmente me tomou nos braços. Maxon? Perguntei. Ninguém respondeu. Ou talvez eu já tivesse desmaiado. Acordei em uma maca. Podia sentir os cortes ardendo. Olhei o braço de perto e vi que as feridas estavam limpas. As maiores estavam até enfaixadas. Estava salva. Sentei e olhei ao redor. Estava em um pequeno consultório. A mesa e os diplomas na parede revelaram que se tratava da sala do Dr. Ashler. Eu não podia ficar ali. Precisava de respostas. Quando abri a porta, descobri por que tinham me colocado lá dentro. A ala hospitalar estava lotada. Quem estava menos ferido dividia o leito com outra pessoa, enquanto outros esperavam no chão entre um leito e outro. Os pacientes mais graves estavam em camas no final do corredor. Apesar do número de pessoas, tudo estava incrivelmente quieto. Corri os olhos pelo corredor à procura de rostos conhecidos. Seria bom encontrá-los ali? O que isso queria dizer? Tuesday estava de mãos dadas com Emika, e ambas choravam baixinho. Reconheci vagamente algumas criadas. Elas me saudavam com a cabeça ao me ver passar, como se eu merecesse tal gesto. Comecei a perder as esperanças quando percebi que ele não estava ali. Se estivesse, haveria um bando de gente ao seu lado, correndo para satisfazer a menor de suas necessidades. No entanto, até eu tinha sido posta em uma sala à parte. Será que ele também? Talvez. Vi um guarda com uma ferida no rosto, que não dava para imaginar como tinha sido causada. O príncipe está aqui em algum lugar? Perguntei em voz baixa. Ele negou com a cabeça, com um ar solene. Ah. Um ferimento à bala e um coração partido podiam parecer lesões distintas. Contudo, tive a certeza de que, naquele momento, eu sangrava como Maxon. Nem pressão, nem pontos cicatrizariam a ferida. Nada jamais acabaria com a dor. Não comecei a gritar, embora sentisse que algo similar estivesse acontecendo dentro de mim. Apenas deixei as lágrimas caírem. Elas não aliviavam em nada minha situação, mas eram como uma promessa. Nada nunca vai tomar seu lugar, Maxon. E selei nosso amor para sempre. Mary? Virei em direção à voz e vi um rapaz cheio de bandagens em um dos últimos leitos da ala. Aspen. Fui até ele com a respiração entrecortada. Sua cabeça estava enfaixada e o sangue brotava por baixo das ataduras. Seu peito tinha arranhões e hematomas em diversos lugares. A pior parte, porém, era a perna, engessada até o joelho, enquanto vários curativos tentavam em vão cobrir os cortes em sua coxa. Aspen estava apenas de short, e um lençol cobria sua outra perna. Não era difícil perceber a gravidade de seus ferimentos. O que houve? Murmurei. Prefiro não contar os detalhes. Resisti bastante e derrubei uns 6 ou 7 antes de levar um tiro na perna. O médico diz que é provável que eu volte a apoiá-la no chão, mas terei que usar bengala. Pelo menos estou vivo. Uma lágrima escorria silenciosa pelo meu rosto. Estava tão grata, tão assustada, tão desanimada. Não consegui evitar. Você salvou minha vida, Mary. Meus olhos passaram de sua perna para seu rosto. O tiro que você disparou amedrontou aquele rebelde e me deu tempo para revidar. Se você não tivesse feito aquilo, ele teria me acertado nas costas e seria o fim. Obrigado. Esfreguei os olhos. Foi você quem salvou minha vida. Sempre. Já era hora de eu começar a retribuir. Ele achou graça. Realmente tenho uma tendência ao heroísmo, não é? Você sempre quis ser o cavaleiro de armadura brilhante de alguém. Eu disse, balançando a cabeça e pensando em tudo o que ele já tinha feito pelas pessoas que amava. Mary, escute. Quando disse que sempre amaria você, eu falava sério. E acho que, se tivéssemos ficado em Carolina, já estaríamos casados e felizes. Pobres, mas felizes. Ele sorriu tristemente. Mas não ficamos em Carolina. E você mudou. Eu mudei. Você estava certa quando dizia que eu nunca tinha dado chance a mais ninguém.
E por que faria isso se não fosse por tudo o que aconteceu? É meu instinto lutar por você, Mary. Demorei para ver que você já não queria que eu fizesse isso. Mas ao mesmo tempo, percebi que também não queria mais lutar por você. Olhei para ele, pasma. Você sempre terá um pedaço do meu coração, Mary. Mas já não sou mais apaixonado por você. Penso que às vezes você ainda precisa de mim ou me quer. Mas não sei se isso é certo. Você merece mais do que me ver ao seu lado por obrigação. Deixei escapar um suspiro. E você merece mais do que ser alguém com quem eu apenas me contentei em ficar. Ele estendeu a mão e eu a segurei. Não quero que você fique com raiva de mim. Não estou. É bom saber que você não está com raiva de mim. Apesar de ele ter morrido, eu ainda o amo. Aspen arregalou os olhos. Quem morreu? Maxon. Mal consegui falar, pronta para começar a chorar novamente. Houve uma pausa. Maxon não morreu. O quê? Mas o guarda disse que ele não está aqui e... Claro que ele não está aqui. Ele é o rei. Está em recuperação em seu quarto. Me joguei sobre Aspen para abraçá-lo. Ele gemeu sob o peso do meu corpo, mas eu estava feliz demais para tomar cuidado. Isso até eu perceber que não eram apenas boas notícias. Recuei devagar. O rei morreu? Aspen confirmou com a cabeça. A rainha também. Não! Estremeci, com os olhos novamente marejando. Ela disse que eu podia chamá-la de mãe. O que Maxon faria sem ela? Na verdade, se não fossem os rebeldes do norte, talvez nem Maxon tivesse sobrevivido. Eles fizeram muita diferença. Fizeram? A admiração e a gratidão que ele sentia eram evidentes. Os rebeldes deveriam ter treinado os guardas. Eles lutam de um jeito diferente. Sabiam o que fazer. Reconheci August e Georgia no grande salão. Eles mantinham reforços do lado de fora do palácio. Assim que notaram algo de errado. Bem, eles já sabiam como entrar rapidamente no palácio. Não sei onde arranjaram armas, mas estaríamos todos mortos sem eles. Eu mal conseguia processar tudo aquilo. Ainda juntava as peças quando a porta se abriu, interrompendo os murmúrios na ala. Uma garota preocupada inspecionou o lugar. Apesar da roupa rasgada e do cabelo caído no rosto, reconhecia no ato. Antes que pudesse chamá-la, Aspen sentou em seu leito e gritou. Lucy! Eu sabia que aquele movimento lhe causara dor, mas não vi qualquer traço de sofrimento em seu rosto. Aspen! Ela exclamou, e veio correndo em nossa direção, pulando sobre alguns pacientes quando necessário. Lucy atirou-se nos braços dele e cobriu seu rosto de beijos. Embora ele tenha gemido com o meu abraço, era óbvio que, naquele momento, Aspen não sentia nada, além da mais pura felicidade. Onde você estava? Ele quis saber. No quarto andar. Só agora eles chegaram nos quartos de lá. Vim o mais rápido que pude. O que aconteceu? Quase sempre inconsolável após ataques rebeldes, Lucy parecia bastante focada agora, com toda a sua atenção voltada para Aspen. Eu estou bem. E você? Precisa de um médico? Aspen perguntou, já olhando ao redor para pedir ajuda. Não tive nenhum arranhão. Ela assegurou. Só estava preocupada com você. Aspen e Lucy trocaram um olhar de total devoção. Agora que você está aqui, ele falou, está tudo bem. Ela acariciou seu rosto com cuidado para não estragar os curativos. Ele passou a mão por trás de seu pescoço, puxou-a delicadamente e a beijou com paixão. Ninguém precisava mais de um cavaleiro do que Lucy, e ninguém a protegeria melhor do que Aspen. Os dois estavam tão ocupados um com o outro que nem repararam quando saí. Fui em direção à única pessoa que realmente queria ver. Capítulo 32. Ao deixar a ala hospitalar, vi a situação do palácio pela primeira vez. Era difícil processar tamanha destruição. Havia cacos de vidro espalhados por todo o chão, brilhando com a luz do sol. Pinturas arruinadas, buracos de bala nas paredes e horríveis manchas vermelhas no carpete só confirmaram o quanto estivemos perto da morte.
Segui pelas escadas, evitando o contato visual com qualquer um. Ao passar do segundo andar para o terceiro, encontrei um brinco no chão. Não pude deixar de imaginar se a dona ainda estaria viva. Continuei rumo ao quarto de Maxon e comecei a ver cada vez mais guardas pelo caminho. Era inevitável. Se fosse preciso, eu ia gritar para ele, avisando que estava lá. Talvez ele mandasse os guardas me deixarem passar, como na noite em que nos conhecemos. A porta do quarto de Maxon estava aberta. Pessoas entravam e saíam, levando papéis ou retirando bandejas. Do lado de fora, 6 guardas alinhavam-se à parede que dava para a porta, e já me preparei para ser barrada. Contudo, quando me aproximei, fui reconhecida por um dos soldados. Ele me olhou de canto, como se quisesse confirmar que eu era quem ele pensava. O guarda ao lado dele também me viu, e um por um, todos se curvaram em profunda reverência. Um dos guardas estendeu o braço na direção da entrada e me informou. Ele está à sua espera, senhorita. Tentei me portar à altura da honra com que eles me tratavam. Ainda que os arranhões no braço e meu vestido cortado não ajudassem, endireitei a postura ao passar por eles. Obrigada, eu disse, inclinando levemente a cabeça. Uma criada entrou correndo antes de mim. Maxon estava em sua cama, com o lado direito do peito forrado com gases por baixo de uma camiseta simples de algodão. Seu braço esquerdo estava em uma tipóia, e a mão direita era usada para segurar o documento que um conselheiro lhe explicava. Ele parecia tão normal, vestido daquele jeito, e com o cabelo bagunçado. Mas, ao mesmo tempo, parecia tão mais nobre do que antes. Será que estava mais imponente? Seu rosto estava mais sério? Bem, ele era, muito claramente, o rei. Majestade, eu disse com a voz fraca, fazendo uma reverência. Ao me levantar, vi um sorriso calmo em seu rosto. Deixe o papel aqui, Stravos. Por favor, gostaria que todos se retirassem. Preciso falar com a senhorita. Todos que estavam ali se despediram com uma reverência e seguiram rumo ao corredor. Stravos pousou discretamente os papéis sobre a mesa de cabeceira de Maxon e, ao passar por mim, deu uma piscadinha. Esperei a porta fechar antes de chegar mais perto. Queria correr até ele, cair em seus braços e ficar ali para sempre. Mas avancei devagar, preocupada com a hipótese de ele ter se arrependido de nossa última conversa. Sinto muito por seus pais. Ainda não parece verdade. Ele disse, indicando com a mão um lugar na cama para eu me sentar. Ainda acho que meu pai está no escritório e minha mãe no salão das mulheres, e que a qualquer momento entrarão por aquela porta com alguma tarefa para mim. Sei exatamente o que você quer dizer. Ele abriu um sorriso compreensivo. Sei que sabe. Em seguida, colocou sua mão sobre a minha. Tomei o gesto como um bom sinal e apertei a mão dele. Ela tentou salvá-lo, Maxon explicou. Um soldado disse que um rebelde tinha meu pai na mira, mas ela se jogou na frente. Acertaram meu pai logo em seguida, porém. Depois, balançando a cabeça, concluiu. Sempre pensando nos outros. Até o último momento. Não deveria estar surpreso. Você é muito parecido com ela. A expressão de seu rosto mudou. Nunca serei tão bom quanto ela. Vou sentir muito a falta dela. Acariciei sua mão. A rainha não era minha mãe, mas também sentiria sua falta. Pelo menos você está salva, ele disse, sem me olhar. Pelo menos isso. Houve um longuíssimo silêncio. Eu não sabia o que dizer. Relembrar suas últimas palavras? Perguntar sobre Chris? Quem pensaria nesse tipo de coisa àquela altura? Há algo que quero mostrar. Ele anunciou de repente. Ainda é rudimentar, mas acho que vai agradá-la mesmo assim. Abra esta gaveta, pediu. Deve estar logo em cima. Abri a gaveta em sua mesa de cabeceira e dei com uma pilha de papéis datilografados. Olhei para Maxon confusa, mas ele apenas apontou o documento com o queixo. Comecei a ler, tentando compreender cada palavra. Cheguei ao fim do primeiro parágrafo e depois li novamente. Devia estar enganada. Você vai dissolver as castas?
Perguntei, levantando a cabeça para olhar para ele. É o plano. Ele respondeu, sorrindo. Não quero que você fique animada demais. Vai levar muito tempo, mas acho que vai dar certo. Veja, ele disse ao folhear as várias páginas do arquivo e apontar para um parágrafo em especial. Quero começar por baixo. Meu plano é eliminar primeiro o rótulo dos 8. Há muitas construções a fazer, e penso que, com um pouco de trabalho, eles podem se integrar ao 7. Depois complica. Mas deve haver um jeito de acabar com os estigmas que acompanham os números. E essa é minha meta. Fiquei atônita. Conhecia apenas um mundo em que vestia minha casta como uma roupa. E lá estava eu, segurando um documento que dizia que as linhas invisíveis que separavam as pessoas poderiam, algum dia, ser apagadas. A mão de Maxon tocou a minha. Quero que você saiba que é a responsável por isso. Tenho trabalhado nesse projeto desde o dia em que você me chamou no corredor e contou que já tinha passado fome. Esse foi um dos motivos que me deixaram tão irritado com a sua apresentação. Eu tinha um plano bem mais discreto para alcançar as mesmas metas. De qualquer maneira, de todas as coisas que desejava fazer pelo meu país, nunca teria pensado nessa se não tivesse conhecido você. Recuperei o fôlego e voltei novamente àquelas páginas. Pensei nos anos da minha vida, tão breves e rápidos. Nunca tinha esperado muito mais do que cantar em festas e, talvez, casar algum dia. Pensei no que aquilo significaria para a vida de todo o povo de Ilia, e fiquei sem saber o que fazer. Estava me sentindo ao mesmo tempo emocionada e orgulhosa. Há algo mais, Maxon disse, com a voz um pouco vacilante. Eu ainda tentava digerir aquelas palavras na minha frente. Foi então que Maxon, repentinamente, escorregou por cima da pilha de papéis uma caixinha aberta. Dentro havia um anel, que brilhava sob a luz que entrava pelas janelas. Tenho dormido com essa droga debaixo do meu travesseiro, ele disse em tom brincalhão. Olhei para ele, mas não falei nada. Estava impressionada demais para isso. Tinha certeza de que ele podia ler as perguntas em meus olhos. Mesmo assim, resolveu fazer a sua. Gostou? A circunferência do anel tinha a forma de ramos dourados, que na parte superior portavam 2 pedras. Uma verde, outra roxa. Eu sabia que a pedra associada ao meu aniversário era roxa. Então a verde devia ser a dele. Nós 2 éramos aqueles pontos de luz, inseparáveis. Quis falar. Abri a boca diversas vezes para tentar. Tudo o que consegui fazer foi sorrir, piscar para conter as lágrimas e dizer que sim com a cabeça. Maxon limpou a garganta. Tentei fazer isso de maneira grandiosa 2 vezes e falhei miseravelmente. Na minha atual situação, nem posso ajoelhar. Espero que você não se importe por eu falar assim tão diretamente. Aprovei com a cabeça, incapaz de pronunciar uma só palavra. Ele engoliu em seco e mexeu o ombro que não estava ferido. Eu amo você, ele disse, simplesmente. Deveria ter dito isso há muito tempo. Talvez tivesse evitado tantos erros idiotas. Por outro lado, acrescentou, esboçando um sorriso. Às vezes penso que foram todos esses obstáculos que me fizeram amá-la tanto assim. As lágrimas se acumulavam nos cantos dos meus olhos e pendiam dos meus cílios. O que eu disse era verdade. Meu coração sempre foi seu para machucar como quiser. Como você já sabe, prefiro morrer a vê-la sofrer. Quando fui baleado, quando caí, certo de que aquele era o fim da minha vida, só conseguia pensar em você. Maxon precisou parar. Engoliu em seco de novo, e vi que ele estava tão perto de chorar quanto eu. Depois de um tempo, continuou. Naqueles segundos, lamentei tudo o que tinha perdido. Nunca veria você caminhar a meu lado na igreja. Nunca descobriria seu rosto em nossos filhos. Nunca veria mechas grisalhas em seus cabelos. Só que, ao mesmo tempo, não me incomodava. Se a minha morte, ele deu de ombros novamente, significava a sua vida, como poderia ser algo ruim? Ao ouvir isso, perdi o controle, e as lágrimas desabaram copiosamente.
Como pude pensar que sabia o que era me sentir amada até aquele instante? Nada jamais chegara perto daquele sentimento que transbordava, que enchia cada centímetro do meu corpo com um calor absoluto. América, Maxon disse com doçura, me obrigando a secar os olhos e encará-lo. Sei que você vê um rei aqui, mas me permita ser claro. Isto não é uma ordem. É um pedido, uma súplica. Eu imploro. Faça de mim o homem mais feliz do mundo. Por favor, me dê a honra de ser minha esposa. Eu era incapaz de exprimir o quanto desejava aquilo. Mas quando minha voz falhou, meu corpo agiu. Deitei nos braços de Maxon e o abracei com força, certa de que nada jamais nos separaria. Quando ele me beijou, senti minha vida se encaixar no lugar. Tinha encontrado tudo o que sempre quis. Coisas que sequer suspeitava querer. Ali, nos braços dele. E se ele estivesse por perto para me guiar e me apoiar, eu seria capaz de conquistar o mundo. Nosso beijo se desfez rápido demais. Maxon me afastou e olhou no fundo dos meus olhos. Via em seu rosto. Eu estava em casa. E finalmente encontrei minha voz. Sim. Epílogo. Sem sucesso, tento parar de tremer. Qualquer garota faria o mesmo. O dia é grandioso. O vestido é pesado e há milhares de olhos atentos. Corajosa que deveria ser, tremo. Sei que assim que as portas se abrirem, verei Maxon à minha espera. Por isso, enquanto as pessoas ao meu redor correm para ajustar os últimos detalhes, me apego a essa expectativa e tento relaxar. Ah, é a nossa deixa, minha mãe diz, ao notar a mudança de música. Sylvia faz um gesto para que minha família se aproxime. James e Kenna estão prontos para ir. Jared corre para lá e para cá, amarrotando seu terno. May tenta fazê-lo ficar quieto por 2 segundos na fila. Mesmo que ele fique um pouco desalinhado, todos estão com um ar de nobreza surpreendente hoje. Apesar de estar feliz com a presença de todos que me amam, não consigo deixar de sentir a ausência de meu pai. Mas sei que ele está comigo, sussurrando como me ama, como está orgulhoso de mim, como estou linda. Eu o conhecia tão bem que sou capaz de imaginar as palavras exatas que ele me diria hoje. Espero que continue assim, que ele nunca vá embora de vez. Estou tão perdida sonhando acordada que nem noto a chegada de May. Você está linda, Ames, ela diz, com o braço estendido para tocar a intrincada gola alta do meu vestido. Mary se superou, não é? Respondi, tocando algumas partes do vestido também. Mary é a única das minhas criadas originais que ainda está comigo. Quando a poeira baixou depois do ataque, descobrimos que tínhamos perdido muito mais vidas do que imagináramos no começo. Enquanto Lucy sobreviveu e resolveu se aposentar, Anne não resistiu. Outro lugar que não deveria estar vazio. Nossa, você está tremendo. Rindo do meu nervosismo, May segura as minhas mãos e tenta acalmá-las. Eu sei, não consigo evitar. Marley, May chama. Me ajude a acalmar a América. Minha única e exclusiva madrinha se aproxima com os olhos mais brilhantes do que nunca. Com as duas ao meu lado, fico um pouco menos tensa. Não se preocupe, América. Tenho certeza de que ele vai aparecer. Ela brinca. May cai na risada, enquanto eu dou tapinhas nas duas. Minha preocupação não é que ele mude de ideia. Tenho medo de tropeçar ou errar o nome dele, algo assim. Tenho talento para estragar as coisas. Marley encosta sua testa na minha. Nada pode estragar o dia de hoje. May! Minha mãe chama entre dentes. Ok, a mamãe está surtando. Vejo você lá em cima. Ela manda um beijo de longe para não deixar marcas de batom na minha bochecha. A música começa a tocar e eles entram juntos no corredor que me espera. Marley recua. Sou a próxima? Sim, aliás, adorei essa cor em você. Ela faz uma pose. Adoro seu bom gosto, Vossa Majestade. Respirei fundo. Ninguém tinha me chamado assim ainda. E meu Deus, agora esse vai ser meu nome para quase todo mundo.
Tento repassar as falas rapidamente. A coroação faz parte do casamento. Primeiro, os votos para Maxon. Depois, para Ilia. Alianças, depois coroas. Não comece a ficar nervosa de novo. Ela insiste. Estou tentando. Quer dizer, eu já sabia que seria assim. É muita coisa para um dia só. Ha! Exclama Marley enquanto mudam a música. Espere até a noite. Marley! Antes que eu possa lhe dar uma bronca, ela sai aos pulinhos, não sem antes piscar para mim. Tive que rir daquilo. Estou tão feliz por tê-la novamente em minha vida. Fiz dela oficialmente uma das minhas assistentes, e Maxon fez o mesmo com Carter. Era um claro sinal ao público do que seria o reinado de Maxon. E fiquei feliz ao ver quanta gente aprovou a mudança. Fico na escuta, esperando. Sei que logo a música vai começar, então aproveito o tempo para ajeitar o vestido pela última vez. Ele é realmente magnífico. A saia branca se ajusta aos meus quadris e desce em ondas até o chão. As mangas rendadas são curtas e sobem junto à gola alta que me faz parecer uma princesa de verdade. Um véu esvoaçante tremula atrás de mim, fazendo o papel de cauda. Vou tirá-lo na festa, quando pretendo dançar com meu marido até não aguentar mais. Pronta, Mary? Olho para Aspen. Sim, estou pronta. Enlaçamos os braços. Você está incrível. Você também não está nada mal. Comento. Mas apesar do meu sorriso, ele percebe que estou nervosa. Não há com o que se preocupar, garante Aspen, com um sorriso confiante que me faz acreditar em tudo o que ele diz. O mesmo de sempre. Respiro fundo e faço um sinal com a cabeça. Certo. Só não me deixe cair, ok? Não se preocupe. Se perder o equilíbrio, pode pegar isso aqui. Ele diz, mostrando a bengala azul escura, feita especialmente para combinar com seu uniforme de gala. Ri só de pensar na cena. Lá vamos nós, ele diz, feliz por me fazer rir de verdade. Majestade, chegou a hora. Sylvia avisa, com um quê de admiração na voz. Confirmo com a cabeça, e Aspen e eu caminhamos em direção às portas. Acabe com eles. Ele diz um pouco antes de o volume da música aumentar e as portas serem abertas. O medo volta com força total. Apesar de termos tentado deixar a lista pequena, centenas de pessoas lotam o corredor que me leva até Maxon. Nem consigo vê-lo, pois todos se levantam para me ver passar. Só preciso ver seu rosto. Se conseguir encontrar aqueles olhos firmes, sei que sou capaz de passar por isso. Tentando manter a calma, sorrio e aceno graciosamente com a cabeça aos convidados para agradecer por sua presença. Mas Aspen sabe. Está tudo bem, Mary. Olho para ele e a motivação em seu rosto me ajuda. Avanço. Não é a mais graciosa das caminhadas até o altar, nem a mais rápida. Com a perna de Aspen tão machucada, precisamos nos arrastar até lá. Mas a quem mais eu poderia ter pedido para entrar comigo? A quem mais eu teria pedido? Aspen passara a ocupar um lugar desesperadamente vago em minha vida. Não de namorado, nem de amigo, mas de família. Tive medo de que ele ficasse ofendido e dissesse não. Mas respondeu que seria uma honra e me abraçou quando pedi. Leal e sincero, até o fim. Esse era o meu Aspen. Enfim, vejo um rosto familiar na multidão. Lucy está lá, com seu pai. Está radiante de orgulho por mim, embora seja incapaz de desgrudar os olhos de Aspen. Ele estufa um pouco mais o peito quando passamos diante dela. Sei que logo será sua vez, e aguardo ansiosamente. Aspen não poderia ter feito escolha melhor. Ao lado dela estão as outras selecionadas, preenchendo as filas próximas. Foi corajoso da parte delas voltar por minha causa, considerando que nem todas que deveriam estar ali estão de fato. Ainda assim, elas sorriem, mesmo Chris, embora eu pudesse ver tristeza em seu olhar. Fico impressionada com o quanto desejo que Celeste estivesse aqui. Posso imaginá-la fazendo uma careta e depois piscando. Ou algo do tipo. Talvez fizesse uma piadinha meio arrogante, mas não muito. Eu sinto muita,
muita saudade dela. Também sinto falta da rainha Amberly. Só posso imaginar como ela estaria feliz hoje, ao conseguir finalmente uma filha. Sinto que me casar com Maxon me dá o direito de amá-la assim, como mãe. Com certeza, sempre amarei. E então vejo minha mãe e May. Elas se abraçam com tanta força que parecem estar apoiadas uma na outra. Tantos sorrisos ao redor delas. Tenho a sensação inexplicavelmente boa de ser muito amada. Estou tão distraída com seus rostos que nem noto que já estou muito perto do fim do corredor. Ao olhar para frente, lá está ele. E então parece não haver mais ninguém além de nós dois. Nada de câmeras, nada de flashes. Apenas nós. Apenas Maxon e eu. Ele usa sua coroa e o terno com a faixa azul e as medalhas. O que eu disse na primeira vez em que o vi vestido assim? Algo sobre andar por aí com um lustre no pescoço, acho. Sorriu ao lembrar a longa jornada que nos trouxe até o altar. Os últimos passos de Aspen são lentos, mas firmes. Quando chegamos ao nosso destino, me viro para ele. Aspen abre um último sorriso, e eu me aproximo para beijá-lo na bochecha. Trocamos um olhar por alguns instantes. Por fim, ele toma minha mão e a põe sobre a de Maxon, me entregando a ele. Ambos fazem um sinal afirmativo com a cabeça. Não há nada além de respeito entre eles. Acho que jamais entenderei o que se passou entre os dois. Mas tudo parecia estar em paz naquele momento. Aspen dá um passo para trás e eu, um para frente, chegando ao lugar onde jamais pensei que estaria. Maxon e eu caminhamos bem próximos. Começa a cerimônia. Olá, minha querida. Ele sussurra. Nem comece. Retruco, e nós dois sorrimos. Ele segura minhas mãos como se fossem a única coisa que o mantinha em pé. Olho fixamente para essa cena enquanto me preparo para as palavras que estão por vir. Para as promessas que jamais quebrarei. É realmente mágico o poder deste dia. Mas, mesmo agora, sei que não se trata de um conto de fadas. Sei que teremos tempos difíceis, confusos. Sei que as coisas nem sempre acontecerão como desejamos e que precisaremos nos esforçar para nunca esquecer os motivos de nossa escolha. Não será perfeito, não o tempo todo. Isto não é um felizes para sempre. É muito mais que isso. Esperamos que você tenha gostado desta produção de A Escolha. Este audiobook foi produzido pelo estúdio Centauro Comunicaciones. Copyright do texto, 2014, por Kira Cass. Copyright da produção, 2024, por editora Schwartz S.A. Todos os direitos reservados.